Bem-vindas, agilizadas. Hoje a gente vai falar sobre gestão de rotina e esse tema é super importante para todas nós. Eu acredito que está todo mundo sem tempo, todo mundo correndo atrás da lista de tarefas que só aumenta, não diminui. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque quando você tem uma gestão de rotina que ela se encaixa bem, você consegue priorizar o que importa, não necessariamente fazer mais, colocar mais coisa. Não é sobre produtividade, é sobre qualidade de vida. E aí a gente precisa de maturidade para escolher o que a gente vai querer colocar na nossa rotina. Então, o primeiro ponto é por que a gente vai falar de gestão de rotina na comunidade Agir, que a gente fala de alimentação, exercício, o que tem a ver? Então, eu acredito muito, vendo os atendimentos, as clientes que eu atendo, que a rotina ela é um espelho da vida. Então, uma forma como nós fazemos uma coisa é uma forma como nós fazemos todas as outras coisas. Se a gente consegue ser organizada em uma área da nossa vida, a gente consegue extrapolar tudo isso. Então, quando a gente estuda hábitos, a gente tem ali os hábitos angulares. E a atividade física é um hábito angular. Por quê? Porque a atividade física respinga em todo o resto. Então, quando você consegue inserir finalmente a atividade física na sua rotina, você percebe que você dali já vai querer começar a melhorar a alimentação, dormir melhor, diminuir álcool, você começa a melhorar todo o resto. E aí você vai melhorando e vai melhorando a vida das pessoas ao seu redor. Então, um efeito que é geralmente o espiral do agir. E é isso que eu acredito. E a rotina, ela também é uma coisa que, se você conseguir ter total controle sobre a sua gestão da rotina, você vai conseguir muita coisa na sua vida. Eu quero que vocês imaginem, e eu sei que algumas de vocês já são project managers. Eu quero que vocês imaginem que vocês são project managers, gerente de projeto da sua vida. Então, o projeto, assim, a sua vida vão ser vários projetinhos alocados ali. Então, tem o projeto atividade física, o projeto alimentação, o projeto carreira, projeto filhos. Você precisa minimamente saber levar um pouquinho de cada um, né? E às vezes alternar o foco. Às vezes você está num momento de vida que o foco é mais o filho, sei lá, o filho está entrando na faculdade ou está começando no jardim da infância, enfim, que precisa mesmo de mais atenção. E aí você deixa os outros pratinhos girar minimamente ou até mesmo cair no chão. Mas para você poder retomar tudo isso depois, se você tiver uma rotina organizada, fica mais fácil. Então, assim. A gente tem uma certa ilusão que um dia a gente vai ter tempo livre e a gente vai resolver todos os nossos problemas. Então, quando eu tiver de férias ou quando eu tiver um tempo, eu vou fazer isso. E a verdade, meninas, é que esse tempo livre, ele nunca chega. Não chega. Por quê? Porque a gente cria coisas para fazer e as coisas elas expandem e a gente vai falar sobre isso. Então, eu não vou colocar aqui uma fórmula pronta para vocês fazerem mais, para vocês fazerem tudo que vocês quiserem na sua vida. Não, porque isso não existe. A gente precisa fazer escolhas. E fazer escolha, sabe por que dói? Porque quando a gente diz sim para uma coisa, a gente diz não para um monte de outra coisa. Né? Então, quando você fala sim, ai que legal, vou seguir um plano alimentar, vou emagrecer 10 quilos, vou fazer pular, vou fazer as coisas, você está dizendo não para outras coisas. Então, é doído isso. E às vezes a gente não tem uma clareza de que essas escolhas elas trazem esses nãos incluídos na nossa decisão. Tá? Então é importante a gente sempre pensar como que o nosso cérebro toma a decisão. E as agilizadas já sabem que nós temos dois pontos no nosso cérebro. O eu macaquinho, que é aquele eu que na correria está tomando a decisão que quiser, e o eu planejador, que é o eu mais elegante, que faz as decisões, que é do córtex pré-frontal. Então a gente tem essas duas, né? Quem já leu aquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, sabe que ele divide em uma tomada de decisão rápida e uma tomada de decisão devagar. O rápido é o intuitivo, é o impulsivo, é o impulsivo, aquela resposta imediata, geralmente baseada em emoções, ou como proteção, ou
piloto automático, você nem sabe por que você está tomando aquela decisão. Esse é o rápido. E a gente funciona no rápido 80% do nosso tempo, tá? No devagar é o racional, é aquela pessoa que vai na papelaria, compra o planner, compra as canetinhas, compra os post-its, fala assim: agora vai, agora eu tô pronta. Essa é eu planejadora. Só que aí, quando a vida acontece, ah lá, a Ana mostrando o planner dela, né? Eu tenho também 490 mil planners, sou muito usuária de canetinhas, post-it, porque eu gosto de planejar. E planejar é legal. O problema é quando não sai do planejamento. E o problema é quando o planejamento é tão imenso que nos paralisa. Bem-vinda, Érica e Rê, tudo bem com vocês? Muito bem-vindas. Bom, então assim, qual a importância desse sistema 2, que é o sistema que pensa, o córtex pré-frontal? Qual a importância dele? A importância é ativar a rotina que a gente quer. Então você precisa do eu planejador para você deixar tudo mais fácil para quando o eu macaquinho, fanfarrão tiver acontecendo, ele vai pelo caminho que o planejador deixou. Então, se a gente deixa as coisas muito abertas, depois eu vejo que eu vou comer. Eu sei que eu tenho que comer salada, mas depois eu vejo, gente, não vai rolar. E vocês sabem disso, tá? Então, o eu planejador, pensa que o eu planejador é uma mãe dentro de você para o seu eu do futuro. Então, pensa que você ali é uma mãe que precisa para o dia seguinte preparar tudo para o seu filho. E seu filho é aquele filho que tá nem aí com nada, que tá sempre perdido. Ah, você quer ir na academia? Vamos colocar o tênis, a meia, o fone de ouvido, deixar tudo certo. Ah, você quer comer salada? Vamos deixar aqui a salada lavada, tudo certo, na geladeira. Precisa. O eu planejador precisa deixar o caminho mais fácil para o eu do dia a dia, tá? E para isso, quando a gente fala de rotina, a gente deve usar o nosso calendário. Por quê? Porque a gente precisa de prazo. Eu tenho um exemplo particular. Eu comprei uma cafeteira que eu sempre sonhei, que faz aquela espuminha de leite, e a cafeteira não funcionou. Nos primeiros 3 meses parou de funcionar. E eu tirei a cafeteira para não ocupar espaço, deixei no chão da minha despensa, falando: bom, quando der tempo eu vou levar para assistência técnica. Faz um ano que a cafeteira está lá no chão. Ou seja, eu não estabeleci um prazo, tudo errado, né? Então a gente vai falar sobre isso. Caderno, né? Quem aí não gosta de um caderninho, anotar, anotar, anotar? Isso é muito importante. Você ter um lugar, ter um caderno para você tirar do seu disco rígido, que é o seu cérebro. Porque é horrível quando você começa a fazer uma tarefa, ou você está numa reunião, ou atendendo um cliente, né? Érica lá com seus turistas, mostrando lá a Islândia. E ela tá pensando, poxa, não passei no mercado para comprar leite. Ah, preciso ligar para fulano de tal. Isso atrapalha, isso tira poder cognitivo da nossa cabeça, da nossa mente, tira o nosso poder de ação. Então a gente precisa anotar. Cruzou uma coisa que você precisa fazer? Anota nessa lista. Então tenha uma lista de tarefas, tá? Só que por que que a minha lista de tarefas não dá conta, Ana? Porque a lista de tarefas não é uma forma de se planejar, gente. Eu descobri isso fazendo vários cursos e lendo vários livros de rotina, porque eu sou bem desregulada na minha rotina, tá? Porque eu sou uma pessoa que gosta de novidade. Então eu sofro muito com rotina. Fazer a lista, ela não é suficiente, por quê? E aí eu vou aqui para o tópico agenda. Porque você precisa pegar essa tarefa, por exemplo, consertar a máquina de café e colocar na sua agenda. Você precisa alocar um bloco de tempo para fazer aquilo. Senão, não vai acontecer. E isso com as suas tarefas do dia a dia, coisas que você precisa fazer e resolver, e coisas que você precisa fazer regularmente. Então, assim, se uma pessoa me fala, me inscrevi na academia, eu sei se ela vai ou se ela não vai com uma pergunta. Você vai qual horário? Se a pessoa falar, não sei, acho que, né, quando der tempo, eu já sei que ela não vai, tá jogando dinheiro fora. Esse quando der tempo eu vejo, depois eu vejo, você tá inferindo que o seu eu do futuro vai resolver uma coisa que o seu eu planejador não tá resolvendo, ou seja, não vai acontecer.
tá? Então, se você quer ir na academia, você foi hoje lá assinar o contrato, fazer o compromisso, coloque na sua agenda. E uma coisa que eu prometi para mim, porque eu sou campeã em comprar curso online. Próximo curso online que eu comprasse, antes de comprar, eu preciso colocar na minha agenda blocos de tempo para eu fazer esse curso. Senão, eu não vou comprar, porque eu não vou assistir. E eu já tenho 1 milhão de cursos, né? Quem me conhece sabe. Então, as tarefas, elas só funcionam se você coloca elas na sua agenda. Seja a agenda do Google, que é eletrônica, seja a agenda do trabalho, que é onde você já tem as coisas e você consegue colocar se você puder, seja uma agenda em papel, mas a gente precisa alocar ali um espaço de tempo para isso, tá? Ai, Ana, mas às vezes eu coloco e eu não consigo e tal. A gente vai falar sobre isso, porque a gente superestima a nossa produtividade para algumas coisas, então a gente precisa ser mais realista. Então tá, sem estrutura externa, nós ficamos reféns da impulsividade e da inconsistência temporal. O que que é inconsistência temporal? A gente está tomando decisões para o nosso eu do futuro com base no nosso eu do presente. Só que o nosso eu do futuro, ele quer o gostosinho, ele quer as emoções legais, ele quer a novidade, ele não quer fazer aquela tarefa chata que o seu eu do passado delegou. Então, saiba que o nosso ambiente, ele joga Não a tem favor ou problema. contra para determinadas escolhas. Ah, então tá certo, Sabrina. Se você coloca uma escolha de ir na academia e aí você nem sabe onde está o tênis, ou então você coloca para ir na academia no fim do dia, quando você sabe que você vai estar cansada, esgotada, será que é realmente o melhor horário? E aí aqui eu coloquei uma analogia que as nossas tarefas, todas elas, gente, poucas eu acho que não são assim. Elas têm o estilo colchão embalado. Esses dias eu fui comprar colchão e eu fiquei super assim, nossa, gente, um colchão Queen numa caixinha desse tamanho. Falei, gente, mas como é que funciona? Você abre a caixa, rasga e o colchão infla. Vocês já viram isso? Eu não sabia que era assim, fiquei abismada. As nossas atividades, as nossas tarefas, elas são assim. Quando você começa a fazer, não é? Vocês não pensam assim, falar, vou aqui organizar, sei lá, essas fotos aqui de família. Aí aquilo ali que era para ter sido meia hora, que você achou que em meia hora ia rolar, pode virar 3 horas do seu dia. E muitas coisas são assim. Às vezes você fala, eu vou ali no mercado pegar ovo. Hoje mesmo, fui no mercado comprar leite e pão. Saí do mercado, tive que pegar um carrinho, porque eu já estava com a cestinha, já não cabia as coisas. Era para eu ter ficado 15 minutos, fiquei 1 hora. Ou seja, as atividades que a gente tem, elas são estilo colchão embalado. Se você não tomar muito cuidado, ela vai tomar todo o tempo que você tem. Então é importante a gente colocar limite também. Claro que às vezes, tá, tudo bem, fiquei vendo as fotos, demorou 3 horas, tá tudo certo. Mas a gente precisa saber que, se isso pode acontecer, a gente precisa se planejar adequadamente, tá? Então, esse é outro ponto. Então, aqui, ponto 3, vamos lá, sobre a inconsistência temporal e os limites humanos, né? Então, assim, a gente sempre acha que o nosso eu do futuro vai resolver a nossa vida. Só que a gente acredita que ele vai ser uma melhor versão de nós mesmas, o meu eu do amanhã, o meu eu daqui 10 anos. Só que, na verdade, gente, não. Às vezes não é melhor. O seu eu de amanhã, às vezes, não é o melhor que o de hoje. E se você não mudar o seu eu de hoje, o eu da manhã vai, com certeza vai ser pior, porque vai ter menos energia, vai ter menos vontade, e aquela coisa, quanto mais longe você chuta o balde, mais difícil é de você buscar esse balde. Então, a gente também precisa assumir a responsabilidade de que a gente às vezes está procrastinando decisões que o eu do hoje precisa tomar por conta de um desconforto existencial que tem ali, de não querer abrir mão de outras coisas. Então, vamos colocar o exemplo dieta. Ai, nossa, dieta, amanhã eu começo. Ai, mas tem que comer isso. Ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você está empurrando, né? Por quê? Porque existe um ganho em fazer isso. Todo procrastinador tem um ganho em procrastinar. Qual é o ganho de procrastinar a dieta? É comer tudo que você quer, essa liberdade de poder comer o que você quer. Agora, se você fala, não, acabou a palhaçada, agora eu vou seguir o plano alimentar. É aqui, 150 gramas de frango, brócolis, carboidrato. É chato ali. É chato. Não é legal.
Só que você ali está mostrando para o seu eu do futuro que você pode. E aí a tendência ao seu cérebro repetir o comportamento é maior. O problema é quando a gente nunca começa. A gente fica sempre, semana que vem eu tô de férias, vou começar. Aí começa as férias. Ai, vocês não sabem o que aconteceram. Nas férias, a vizinha veio aqui em casa e não deu, ela trouxe um bolo. Entenderam? Sempre vai acontecer alguma coisa se a gente não tirar a intenção, né? Uma coisa que eu falei no grupo, às vezes a gente se preenche tanto com a nossa intenção boa de mudar, a gente fica tão feliz em ter essa intenção de ser melhor, que ela te preenche de um jeito que você não precisa agir. Só que a gente só muda com a ação, não é com a intenção. Inclusive, a gente julga as pessoas ao nosso redor só pela ação. Não importa a intenção delas. Então, assim, nossa, fulana queria tanto, sei lá, fazer CrossFit. Tá, mas ela não faz. Né? Então, assim, se a gente julga os outros pela ação, a gente também tem que começar a julgar a si mesma pela nossa ação e não pela intenção. Então, como que a gente pode facilitar as tarefas para mim, né? Então, aquela coisa, como que a gente pode deixar mais fácil tudo isso? Eu sempre esqueço de tomar suplemento, por exemplo. Então, gente, se o suplemento está enfiado no armário, lá no fundo, você não vai lembrar mesmo de tomar o suplemento. Deixa o suplemento do lado da água, deixa ele em cima da bancada da cozinha, deixa ele do lado do pão, de alguma forma que fique mais fácil, tá? Esse é um exemplo bem bobo, porque é bem operacional tomar suplemento. Mas assim, o ir na academia, já deixar tudo pronto na noite anterior faz muita diferença, porque aí é só ir, não tem atrito, é diminuir atrito. E é o que eu falei, seja como a mãe de si mesma, deixe tudo organizado para o seu eu de amanhã, tá? Então, mães aí, vocês sabem o que é isso. Toda vez que a gente vai planejar, a gente precisa de 5 fatores. Um é sentido. O porquê que a gente está fazendo isso? Se você não vê sentido naquilo que você está fazendo, você não vai fazer, porque lá no fundo você sabe que não tem sentido, e aí no outro dia você não faz, né? Às vezes você tentou, deixou o tênis lá, deixou o fone de ouvido, tá tudo certo, a academia tá paga, seu nome tá lá, mas se você não se conecta em melhorar o seu corpo através da atividade física, não vai rolar, não tem sentido, tá? É muito importante, eu acho que é até o mais importante. E aí o sentido ele se encaixa em valores e valor tá muito atrelado à motivação. Limites, que é aquela história do colchão embalado, né? Se você não coloca um limite, porque nosso tempo e nossa energia são finitas. Então a gente às vezes tem a ideia que fala: bom, amanhã eu tenho 12 horas acordada. Eu vou planejar coisas para eu fazer durante as 12 horas, né? Vou pegar aqui meu planner, o meu Google Calendar e vou fazer blocos de planejamento pelas 12 horas que estarei acordada, certo? Gente, não funciona assim. Nós somos sistemas biológicos, a gente não é um sistema de exatas, tipo um computador, que você tem ali uma produtividade linear. A gente tem picos de produtividade. Quando a gente descansa, a gente consegue ter um pico. Aí descansa, tem pico ao longo do dia. Tem gente que à noite, eu, por exemplo, se eu colocar uma atividade à noite, eu não consigo entregar. Eu prefiro acordar mais cedo. Então, assim, acordo 5 da manhã e faço. Beleza, consigo. Então, às vezes, reconhecer isso faz com que você planeje de uma forma mais realista, tá? Então, energia. O que a gente também precisa é de estrutura. Toda tarefa é uma lei aqui. Eu não sei pronunciar o nome do cara, Hofstadter. Toda tarefa leva mais tempo do que esperamos. Fato. Então, às vezes a gente subestima, a gente acha, não, vou dar uma passadinha ali, tá tudo certo, muito rápido, vou fazer isso, vou só organizar aqui rapidinho. Gente, essas tarefas, assim, da casa, elas levam sempre muito mais tempo. Às vezes você vai lavar a louça, aí caiu água no chão, aí você já passa um pano do chão, aí passou o pano do chão, você viu que o lixo tá cheio, você vai entender uma coisa vai levando a outra. Então, sempre quando você colocar um bloco de tempo na sua agenda, se você acha que você vai gastar meia hora para fazer uma coisa, coloque um bloco de tempo de 1 hora. Ai, Ana, mas aí eu não vou ter tempo para nada. Mas será que você realmente tinha esse tempo? Será que você não está sendo mais realista? Eu comecei a preencher uma planilha que eu até vou compartilhar com vocês para coloquei na planilha tudo que eu queria fazer. Então, eu coloquei lá 2 horas de estudo por dia, exercício, atendimento, criança, coloquei tudo na planilha.
eu precisaria de 20 horas a mais por semana para fazer tudo que eu acho que eu posso fazer. E quando deu lá no final que assim, você não tem hora suficiente na semana para fazer tudo isso, aí me caiu a ficha. Eu falei, poxa, eu acho que eu tô superestimando a minha produtividade. E eu caio nessa armadilha muito também, tá? Outro fator é a proteção. Então, assim, bloqueia mesmo, bloqueia seu calendário. Se você tem algo para ser feito que é importante, se é difícil cognitivamente, se é uma tarefa que você está procrastinando, prefira fazê-la logo de manhã. Mata o leão primeiro, essa é a regra. Depois você, né, leva o dia. Mas coloque no seu Sim. calendário e bloqueie esse tempo, como se você estivesse ocupado mesmo, tá? Ocupada é você fazer ali compromissos consigo mesma e cumprir. Às vezes a gente só consegue cumprir compromisso com os outros. Por isso que quem não consegue fazer do exercício uma rotina, o compromisso com o personal trainer é a melhor coisa, porque tem alguém ali, tem um ser humano te esperando. E aí, às vezes, a gente consegue muito mais do que só com a nossa disciplina. Quando o compromisso é só com a gente vai empurrando ele com a barriga e muitas vezes ele não acontece. Outra coisa importante é o mito da produtividade infinita. E tem uma lei que chama Lei de Parkinson, que é o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Então é aquela coisa, se você tem uma apresentação para fazer, eu com a apresentação do Agir, tem dias que eu tenho uma tarde para fazer a apresentação para a comunidade Agir, e aí eu gasto uma tarde. Tem dias que eu tenho 2 horas, eu uso as 2 horas. Né? Então, assim, não tem foto, não tem slide, mas tem a mensagem que precisa ser passada. Então, é interessante a gente entender que o tempo é finito e é ruim, é amargo saber isso, porque esbarra em questões de finitude, em questão de falta de liberdade, quando você pensa que você não tem tempo para fazer tudo que você quer. Temos aqui exemplos históricos, pessoal. Por exemplo, quando inventaram o aspirador de pó, ou ferro de passar roupa, ou qualquer eletrodoméstico, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, falaram, gente, as mulheres vão ter tempo de descansar. Por quê? Porque agora os eletrodomésticos vão fazer tudo. Só que, na verdade, o que aconteceu? O padrão de exigência aumentou. E aí não liberou tempo. A mesma coisa o celular e o computador. O primeiro computador que chegou no Brasil foi num banco, que era uma sala inteira o computador. Todo mundo falou: nossa, vai economizar tanto tempo esse computador. Mas não, não economizou tempo. Agora você não precisa ir no correio, você não precisa ir no banco, você não precisa ir no restaurante, você não precisa fazer nada. Tudo você faz online. Mas essa economia de tempo que o online proporcionou, a gente não vê sendo otimizado para a gente fazer coisas que a gente gosta. Isso é triste, né? Por que isso acontece? Esse autor aqui que chama Berkman, que é desse livro aqui, eu vou falar sobre esse livro daqui a pouco. Ele é um jornalista que estuda produtividade, gerenciamento de tempo, e ele fala uma coisa que eu nunca tinha pensado, que quanto mais coisas a gente vai encaixando na nossa vida, mais coisas novas surgem. Porque aí você fica assim, consegui encaixar isso, né? Consegui lavar louça, então agora eu vou conseguir tal coisa. Enquanto eu faço isso, faço aquilo, escuto um podcast, faço isso. Você não para, nós não terminamos. Então, quando a gente otimiza o tempo de um lado, a gente cria outras coisas. Isso faz parte da nossa humanidade, nem queira entender. E aí, a gente cai num negócio que é o paradoxo da escolha. Tem um livro também chamado Paradoxo da Escolha, de Betty Schwartz, que quanto mais liberdade a gente tem dentro da nossa rotina, mais ansiedade e paralisia a gente tem. Isso é muito louco. Então pensa assim, nossa, se você tivesse todo o dinheiro do mundo e você pudesse escolher o lugar que você quisesse ir, fala, nossa, que maravilha, eu quero ir para Tailândia. Não, não, pera. Tailândia? Não, mas também é legal tal lugar, né? Dando um exemplo bem tosco aqui, mas quanto mais opção a gente tem, mais a gente fica com medo de escolher a opção errada. E eu vou dar um exemplo particular, se vocês me permitem. Quando eu pedi demissão no Brasil do meu emprego e fui morar em Londres para acompanhar o meu marido na escolha de carreira dele, ouvi tanta gente falando, Ana, agora você pode abrir um negócio, agora você pode estudar, agora você pode fazer um mestrado, agora você pode fazer o que quiser, agora você pode fazer nada.
Isso me gerou uma ansiedade tão grande que eu praticamente entrei em depressão. Por quê? Porque eu tinha tantas opções e tanta gente me falando tantas opções maravilhosas que eu não conseguia escolher nenhuma. Eu fiquei paralisada, extremamente frustrada e depressiva. Por quê? Porque quando é muita opção, a gente fica muito ansiosa em escolher errada. E aí tem aquele sabor amargo da vida não vivida. Poxa, se eu escolher isso aqui, se eu escolher ir para Tailândia, nossa, o Egito ia ser tão legal, minha amiga foi tão melhor. Por isso que, quando a gente vê uma pessoa muito, muito rica, a gente tem a ilusão de que ela é super feliz, né? Porque ninguém é triste em Paris. Mas essa pessoa, ela tá tão ansiosa por viver a vida intensamente em tudo que o dinheiro dela proporciona, que às vezes ela é mais infeliz do que uma pessoa que CLT não consegue nem trabalhar, tá ali parcelando, sei lá, Aparecida do Norte para as férias, que era o que era a minha infância, sabe? Não tem tanta opção. Então você fica menos ansiosa com relação a isso. Então, quanto mais experiência prazerosa nós temos, mais nós sentimos que estamos perdendo outras coisas. Isso é uma coisa muito paradoxal, gente. E isso gera o vazio existencial das pessoas privilegiadas, né? Porque quem não é privilegiado não tem esse vazio existencial das experiências não vividas. E o FOMO, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, que é, poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas eu poderia estar fazendo aquilo ali, eu poderia estar fazendo aquilo outro. Então, esse monte de coisa deixa a gente um pouco sobrecarregada, ansiosa. E não é um caminho legal para a gente seguir, tá? O resultado é uma sensação de sobrecarga total, mesmo em uma vida cheia de coisas boas. Então, gente, pelo grupo aqui das Agilizadas, eu sei que nós temos, ainda bem, uma vida confortável, a gente não tem dificuldade com comprar comida, com morar, ainda bem, tá todo mundo assim, não tá todo mundo esbanjando no nível ricaças, né? Mas tá todo mundo bem, a gente não tem segurança do que é básico, né, da pirâmide de Maslow. A gente tem acesso a tudo isso. Então, a gente consegue entrar num patamar de, ah, isso aqui não tá tão bom, isso aqui não tá tão legal, precisa melhorar isso e tal. Por quê? Porque a gente tem a nossa vida preenchida das coisas que a gente precisa. E aí é interessante esse paradoxo, eu queria trazer para vocês, tá? Item 6, a vida plena e os seus limites. Aí eu volto, aí falo desse livro aqui, que eu comprei bem por acaso, que chama 4.000 Semanas, Gerenciamento de Tempo para Mortais. É de um jornalista, e, e aí ele fala que nós temos cerca de 4.000 semanas na vida. Quando você olha esse número nu e cru, para mim, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque uma semana parece nada, uma semana passa assim, né? Quando a gente fala, daqui uma semana, pô, tá perto. E aí a gente tem 4.000 semanas na nossa vida. Como que a gente está distribuindo as coisas importantes nessas 4.000 semanas? E aí ele fala que quanto mais nós aceleramos e acumulamos, mais nós percebemos que não cabe tudo. E a gente precisa, ele fala que abandonar essa fantasia, esse auto-engano de que a gente pode fazer tudo. A gente não pode fazer tudo. Pronto, vamos engolir essa verdade, chá de revelação pra gente que a gente não consegue fazer tudo. São escolhas, escolhas. Eu escolhi treinar para uma maratona. Eu estou padecendo porque várias outras coisas eu vou ter que falar não por causa disso. Porque o tempo ele é finito. Por mais que a minha energia pareça não infinita, ela também é. Mas o tempo ele não perdoa, ele é finito para todo mundo. Então, assim, outra coisa que ele traz que eu achei bem interessante nesse livro é a atenção como recurso vital. Tudo que a gente coloca a nossa atenção, aquilo expande na nossa vida. Então, isso é até técnica de terapia cognitivo-comportamental, né? Então, quanto mais você dá atenção para as vozes da sua cabeça, se essas vozes elas são negativas, aquilo vai expandindo, expandindo e você pode entrar numa depressão por conta disso. Ou então, sei lá, se você tá na rede social, alguém comenta, 10 pessoas comentam legal na sua foto, coisas legais, positivas, e uma pessoa comenta uma coisa negativa, o foco vai para aquela pessoa que comentou negativo e aquilo expande, você só vai pensar naquilo. A atenção é o começo da devoção.
E as redes sociais, minhas amigas, né? O que que são as redes sociais? Elas são gratuitas? Não. A gente vende a nossa atenção, porque na rede social o produto somos nós. Então, como que a rede social lucra? Vendendo a nossa preciosa atenção. Então, esses dias mesmo eu estava na rede social e apareceu um anúncio lá de lente de contato. E eu uso lente de contato. E era uma lente de contato numa cor muito estranha. E eu até fiquei lá parada, eu até parei com o dedo para olhar. Que cor estranha essa lente de contato. O algoritmo entendeu que aquilo chamou a minha atenção, porque eu fiquei ali com o dedo 3 segundos olhando aquela lente de contato. Agora eu abro o Instagram, só comercial de lentes de contato coloridas mais bizarras possíveis. Então, a nossa atenção ela está sendo vendida. E tudo bem a gente usar a rede social, desde que a gente saiba colocar ela no lugar dela. Por quê? O celular, a rede social é o colchão, né, que se expande, mas imagina um colchão tamanho king. Se você quiser passar o dia inteiro deitada rolando o feed, você consegue e facilmente, talvez, acho que consegue, eu consigo, pelo menos. E aí o que acontece é que a gente precisa prestar atenção, meninas, e isso falo para vocês, mas falo para mim também, que a distração é uma forma de fugir do desconforto de sermos finitos, fugir de desconfortos do dia a dia. Então, poxa, eu queria tanto fazer tal coisa, não fiz. Chega no final do dia, fico no Instagram muito mais do que eu deveria, porque eu tô com aquela frustração que eu quero anestesiar com essa distração. E, gente, não se sinta mal, porque isso não é consciente. É muito inconsciente o que a gente faz. E eu vejo já eu abrindo o aplicativo do Instagram, ou o e-mail, ou o WhatsApp de uma forma inconsciente, para me distrair de coisas que eu preciso realmente olhar. Então, isso acontece, é humano. Procrastinação é uma estratégia de evitação emocional, de fugir da tarefa importante porque ela nos confronta com os nossos limites. E também tem o gostosinho de procrastinar, que é, amanhã eu começo, tá confortável aqui, tá gostoso, você não tá querendo matar no peito ainda e puxar a responsabilidade para ação. Tá gostoso empurrar porque é mais cômodo, é mais fácil, tá? E às vezes a gente tá no momento que a gente não quer ser a mãe de si mesma, a gente quer ser a criança mesmo. E tá tudo certo. Só que fazer isso repetidamente, todos os dias, com áreas da sua vida que são importantes, como a saúde, como atividade física, como alimentação, é você se negligenciar. Você tá precisando alimentar essa mãe interna que vai te colocar na linha. Bom, vamos colocar a parte prática também, senão eu estou só aqui apontando o dedo na ferida e falando as nossas limitações, senão no final a gente vai chorar todas juntas. Não é esse o objetivo, né? O que que a gente precisa? A gente precisa anotar o que a gente precisa fazer. Primeira coisa, lista de tarefas. Pode ser no celular, lá no bloco de notas, pode ser no seu caderninho, com as canetinhas, como for. Tire da sua cabeça, anote em algum lugar. Se essas tarefas são coisas específicas, tipo pagar uma conta, transferir o Pix para fulano de tal, com data, coloque no seu calendário. O que eu gosto de fazer? Essas coisinhas que não precisa de um bloco de tempo alocado, eu salvo no meu calendário no Google com o dia inteiro, porque ela aparece lá no comecinho. Então, durante o meu dia, eu já vejo que quando der um tempo, eu preciso fazer aquela tarefa. Então você precisa de um norte, porque se a gente fica no vamos ver, a gente não vai fazer nada do que a gente precisa. Como que a gente pode proteger o nosso tempo? Fazer reuniões com a gente mesmo. Então, marque reunião, se feche numa sala, fala que você está indisponível sim, porque você tá ali focando em uma coisa que vai ser importante para você. A atividade física também é assim. Avisa o parceiro, fala: olha, o gato subiu no telhado, meu colesterol tá ruim, meu triglicérides tá ruim, eu tô pré-diabética, eu preciso fazer exercício, caramba, preciso desse tempo para mim. Sabe? Então a gente precisa se priorizar. Não é assim, se der tempo, se ninguém vier falar comigo, se o telefone não tocar, aí eu faço. Gente, aí não vai rolar, tá? Coloque reuniões consigo mesma e cumpra com isso. Trabalhar o projeto mais importante na primeira hora do dia, porque a nossa atenção, a nossa energia vão embora. Alocar blocos de tempo para cada tarefa da sua listinha. Colocar na agenda as tarefas da rotina, como, por exemplo, as refeições. Gente, quanta gente aqui come quando dá tempo, né? Eu também já caí nessa armadilha.
Ah, vou comer. Não, eu já sei o que eu vou comer, mas quando der tempo, gente, e se não der tempo, você ficou sem comer. Aí você ficou com uma fome que chega à tarde, você não quer comer mais o que você devia comer, você já quer comer ali um doce, você já quer comer um sonho, uma bomba, né? Então, coloca ali o tempo do seu almoço. Coloque na agenda o tempo do seu almoço com recorrência diária, porque você precisa almoçar todos os dias, né? Ah, alguém precisou marcar, nossa, foi. Ok, então você vai realocar aquele bloco outro dia. Exceção, por quê? Porque o nosso corpo precisa receber alimentos todos os dias nos mesmos horários. Para o metabolismo é melhor, tá? Por conta da nossa cronobiologia. Vamos lá, opte pelo simples, não se organize excessivamente, porque isso também pode te sabotar, pode ser paralisante. Eu cheguei em uma época que eu tinha tipo uns 5 planners, eu me perdia neles, e aí eu já não achava mais nada, e comprei post-it. Não, simples, keep it simple, tá, meninas? Agilizadas. Rotina com prazer. Paradoxalmente, quanto mais prazer nós acumulamos na nossa rotina, menos prazerosa a rotina se torna. Gente, isso é muito doido. Porque se você enche a sua rotina de atividadezinhas que vão gerando dopamina, o que precisa ser feito perde a graça. Então é aquela coisa, se entra na rede social a cada 10 minutos, essa dopamina barata da rede social, ela tá minando a sua energia, a sua força de vontade, a sua cognição para você focar em coisas que dão trabalho, que você precisa fazer. E esse livro aqui do Cal Newport chama Deep Work. Aconselho, gosto desse autor aqui, apesar dele falar para todo mundo fugir das redes sociais, fugir para as montanhas, ele tem esse approach. Ele fala: tudo que vale a pena dá trabalho. Aprender o instrumento, os projetos da sua vida, que são os mais importantes, que vão fazer a diferença daqui 10 anos, são aqueles que você precisa sentar a bunda e fazer, sabe? Se dedicar. Senão a gente vai ficar só assim, apagando incêndio, só aqui no fácil. Chegou lá, daqui 10 anos, no fim da vida, o que você fez? Nada. Então é aquela coisa, quando você precisou passar no vestibular, você sentou a bunda e estudou, você se dedicou, você disse não para algumas coisas, certo? Quando você precisou, sei lá, passar na residência, você é médico, passar na residência, você precisou colocar esforço ali. As coisas que valem a pena geram esforço. A mesma coisa com o nosso corpo. E aí eu coloquei aqui o método dele, mas aí que eu já falei para vocês. Então, aqui, só para acabar, deixa eu ver mais o que tem de importante. Isso eu já falei que produtividade não é colocar mais coisas na agenda. Lembra aquela analogia de um vídeo muito antigo, nem sei mais se existe ainda, de um professor que lota um pote de vidro com pedras e aí ele pergunta: tá cheio? Aí os alunos falam: tá cheio. Aí ele vai lá e coloca a pedrinha menor. Aí ele pergunta: tá cheio? Tá cheio. Aí ele vai lá e coloca areia. Coloque as pedras maiores no seu pote primeiro. Depois você coloca o pedregulho e a areia. Então, divida na sua vida. O que que é a pedra grande? Meus filhos. Eu preciso estar dedicada atenção com eles. Estou falando por mim. Quando eu estou com eles, eu não posso estar pensando no e-mail que eu não respondi, no WhatsApp que eu preciso fazer na aula, né? Ou então, para mim é importante agora, eu estou no momento que eu quero realmente expandir a comunidade Agir. Eu quero focar na minha carreira. Então, eu preciso priorizar. É uma pedra grande. Não posso deixar ela para depois, quando der tempo. Concordam? Então, foco nas pedras grandes. E aí, agilizadas, qual ação simples que você vai colocar amanhã logo cedo na sua... Qual o leão que você está precisando matar que você vai colocar amanhã na sua lista de tarefa? Pensa nisso. O que que você está procrastinando? Precisa fazer que você pode amanhã já começar a fazer isso. E lembre-se que dizer sim para uma coisa é dizer não para várias outras coisas. Se você se inscreve na academia, quando que você vai frequentar? Não cair nessa armadilha de colocar mais coisas na sua rotina sem você ter uma alocação de tempo adequada. Lembre que você é a gerente de projetos da sua vida. Então, imagina uma gerente de projetos dizer sim para todos os projetos que aparecem, você vai ser demitida, né? Só que você não pode ser demitida da sua vida. Então, vamos melhorar isso aí. O famoso quando der tempo eu faço é uma cilada. Só use isso para coisas que você não quer fazer, tá?